Olá, está começando mais um Vozes do Mercado, programa da Exame que conta com os principais nomes do mercado financeiro. Eu sou o Guilherme, repórter da Exame. Estou aqui hoje com uma presença especial da minha editora, Natália Vire. Bem-vinda ao programa, Natália, que está estreando aqui no Vozes do Mercado também. Obrigada, Gui. Um prazer estar aqui com vocês hoje com uma presença ilustre aqui. Christian, muito obrigada aí por participar com a gente. Gui, parabéns pelo programa aí. Um prazerzão estar com você. Prazer é todo nosso. Christian, bem-vindo ao programa, primeira vez aqui também. Christian, que é CEO da gestora Alpha Key, gestora de ações, tem bastante experiência aí no mercado. Começou na Reding Grifo, depois foi para o Credit Suisse. São aí mais de 20 anos nesse mercado brasileiro. Christian, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Gui. Obrigado, Natália. E obrigado pelo convite aí do Vozes. Vai ser um prazer debater um pouco, contar um pouco de história e falar um pouco sobre o mercado de ações, um pouco da nossa visão, principalmente também sobre o macro, né? A gente está na expectativa aqui de algum anúncio importante para o nosso país e vai ser um prazer compartilhar com vocês um pouco da nossa visão. Legal, Christian, acho que várias perguntas aqui sobre cenário, sobre as ações que vocês investem na Alpha Key, mas queria primeiro começar com você comentando um pouquinho da Alpha Key, o que vocês fazem lá, e depois a gente entra nessa parte de cenário também. Tá legal, vou me apresentar rapidamente, acho que de podcast e de algumas gravações já o pessoal já me conhece, mais como Quelete do que como Christian. Eu tenho uma trajetória de 25 anos no mercado financeiro, dedicada ao mercado de ações. Eu nasci para o mercado financeiro na Reding Grifo, em 1999, sou engenheiro civil de formação e administrador de empresas, e caí meio de paraquedas no mercado financeiro, numa história bem legal que eu já contei aí, tá nas redes sociais. Meu pai infelizmente quebrou e fazendo uma obra para uma estatal, eu ia certamente ser o sucessor dele dentro da empresa, uma empresa de construção civil. E aí, quando eu estava no segundo, terceiro ano de faculdade, me vi com meu pai em dificuldade, tentei ajudar um pouco, mas a vida acabou me levando para o mercado. Encontrei alguns amigos que me apresentaram e fiz uma entrevista na Reding Grifo, entrei e vivi os melhores anos da minha vida lá. Realmente foram anos incríveis. E hoje de volta ao prédio da Reding Grifo Hoje aqui, de né? volta. Que a Exame Muito, fica no muito mesmo bom, prédio, Natália. edifício São Luís aqui. 3 andares para cima. Eu recebi ele aqui e falei, bem-vindo de volta às origens Que aqui, legal. quase um saudosismo, né? Fiquei quase 10, 11 anos aqui nesse prédio, com muita gente legal, com grandes profissionais. Aprendi muita coisa com os meus ex-chefes, então um abraço a todos eles, principalmente aos 4 fundadores, Eduardo, Léo, André, Stuberger. E foi um aprendizado que, enfim, serviu para minha vida profissional. Hoje a gente faz muito parecido na Alpha Key em relação ao partnership. E aí, depois da venda da Reding Grifo, eu era sócio, muito jovem, continuei querendo trabalhar. Nunca me dobrei pelo dinheiro. Tinha 33 anos de idade, sempre fui muito dedicado. E, enfim, um cara, acho que agregador e que tem uma empatia das pessoas. E a minha trajetória em equities sempre foi essa. O Credit Suisse se interessou por mim. Eu tive uma boa conversa com o presidente à época e acabei migrando, indo para lá em 2011, 2010, 2011 para trabalhar com eles. Fiquei mais 7 anos trabalhando com eles, até que em 2017 a cabeça começou a mudar em relação a algumas coisas, desafios profissionais, e eu achava que eu estava muito pronto, junto com o meu time, junto com algumas pessoas que cruzaram o meu caminho, para abrir a Alpha Key, empreender e a gente fazer gestão e investimento do lado de Ações Brasil. Então, a gente hoje é uma asset de Ações Brasil, que tem 4, 5 produtos. A gente vai falar mais sobre isso, Gui e Natália. Natália conhece bastante bem já a Alpha Key. E eu acho que a parte mais legal de todas é que, tanto nos anos de ouro, a gente começou em 2018, começou bem, em 2019 o fundo subiu 60%, zero de alavancagem, super pé no chão, e aí 2020 foi meio zerado, 21, 22 grandes desafios, e passou tanta coisa pela nossa frente, tanta mulher bonita, entre aspas. Por que você não opera Bitcoin? Por que vocês não fazem ações nos Estados Unidos? Parece que são mais bonitas do que as ações no Brasil, parece que é melhor. E a gente sempre falou, a gente sabe fazer Ações Brasil. A gente vai continuar a ser um fundo de Ações Brasil. E a gente sabe fazer short, sabe fazer long, e sabe fazer fundo, de uma situação só.
e a gente vai continuar sendo o que a gente é e o que a gente prometeu para os nossos cotistas até o final, a não ser que a empresa um dia cresça muito e a gente tenha, vamos dizer, patrimônio e vontade de contratar mais gente para fazer os outros mercados. E aí a gente agrega valor a isso. Então, a gente tem 8 anos fazendo basicamente ações no Brasil. Legal. E, Crete, acho que no mercado brasileiro de ações, assim, acho que no mercado brasileiro como um todo, né, acho que nenhum tema, nenhum assunto tem sido falado mais que a parte fiscal e esse pacote de corte que é esperado pelo mercado, né? O ministro Fernando Haddad ali negociando internamente, ainda nas negociatas. Mas para você, assim, o que você espera disso? Talvez qual o potencial que isso tem de impactar os mercados? A pergunta de bilhão de dólar, né? É muito difícil hoje a gente cravar algum tipo de número ou algum tipo de reação no mercado. Mas nos últimos dias tem, pela imprensa, vazado alguns números. O mais recente aí é 30 com 40, né? 25 e 26 de corte. E o interessante é que você vê que os mercados não reagem. Eu acho que isso vem um pouco já do desgaste dos últimos anos em relação às atitudes do governo, que começou com uma campanha, e eu nem acho que todas as campanhas do governo foram erradas. Eu acho que tem alguns jabutis aqui no Brasil que deveriam ser arrumados, ajustados. Por exemplo, fundo exclusivo, eu não acho que está errado. Eu tenho um e, enfim, eu concordo com o que foi feito. Então, acho que do lado da Receita, eu acho que já tiveram vários movimentos do governo para você fazer esse ajuste para quem tem mais e para as distorções, né, os benefícios tributários e outras coisas mais, contribuírem para o lado da arrecadação. Então você tem um PIB muito forte, a arrecadação vai muito bem e essas contribuições adicionais que vieram do lado de quem pode pagar mais e deveria pagar mais. Então, acho que aqui uma outra discussão, mas diria que está feito. Do lado do corte, isso que está acontecendo. Eu acho que se não tiver alguma coisa crível e que convença as pessoas que já tomaram esse ajuste e que estão esperando a contrapartida para você poder fazer um ajuste fiscal dos dois lados, tanto da receita quanto da despesa, ninguém vai pagar na frente, porque já são algumas frustrações de 2 anos e que realmente a gente vê o lado do gasto subindo, e é uma coisa muito fácil que a gente fala, né? A relação dívida-PIB. Pô, o PIB está bombando. O PIB está indo, né? Era 1, ia ser 2, agora é 3. Então, se a relação está subindo e o denominador está subindo, né? É porque está subindo muito. Está subindo muito o numerador. É uma conta de divisão. Exato. Então, assim, o PIB está crescendo pra caramba, o governo está arrecadando, nós estamos pagando mais imposto. Acho que nós estamos fazendo a nossa parte. Os empresários estão ali, o desemprego está baixo, está todo mundo, assim, desafiado, mas, continua ali. Vamos apostar e vamos esperar uma contrapartida do governo. A gente já está fazendo aqui a nossa parte, o numerador está aí, o PIB está crescendo. O governo tem ajudado com o fiscal também, com os incentivos, etc. e tal. Mas e o numerador? Por que a dívida está subindo? Porque o numerador está subindo mais do que o denominador. Então, eu acho que é isso que está faltando para a gente ganhar essa confiança de poder falar, olha, aqui nós vamos para 2025 com uma percepção, uma sensação de que essa dívida vai estabilizar, né? E que a gente vai entrar em 2026 ali, talvez, no cenário também de, talvez, superávit ou um pouco, assim, alguma coisa meio que perto de zero. O que eu acho é que 25 é bem importante ter essa visibilidade para a travessia, mas que 26 vai fazer pouca diferença. Porque 26, para mim, só vai ter um tema no Brasil. As eleições de 2026, como sempre foram. Eu ia te perguntar se 2025 já não vai antecipar essa eleição para 2026. Meio do ano para frente, talvez, Natália, porque daí vai faltar um ano. Eu acho que até o meio do ano eu não sei quais serão os candidatos ainda, mas eu acho que a hora que aparecerem os candidatos,
o Brasil vai começar a se concentrar nisso. Então, em 2026 você não quebra o país em um ano, mesmo que se você gastar muito, você não quebra. Então, eu acho que a discussão vai ser mesmo quem talvez vai assumir esse país ou se realmente vai ter um novo mandato, né, uma reeleição. E aí eu acho que os mercados vão se posicionar, mas os preços mudam a partir do momento que a gente souber o candidato da oposição. Então, acho que o mais importante é focar na travessia, né, e 2026 eu acho que é discussão política. Só que, para complementar, entrou uma variável que é bem importante que afeta o Brasil também, que é a eleição do Trump e que o Brasil não consegue, mesmo com uma notícia, se for muito boa, não acho que dá para pagar na frente isso, mas alguma coisa crível, eu acho que a gente melhora. Eu acho que pode ter uma andada de final de ano e a gente vai falar um pouco sobre isso. E o mercado tecnicamente está muito favorável a isso, porque todo mundo está muito leve em ações Brasil. Mas por outro lado, a gente está andando meio junto com os emergentes. E os mercados estão mostrando muito isso, né? A força do dólar, a Treasury abrindo muito forte, com Trump. Então, nós estamos andando meio com os emergentes. E agora a gente está dentro desse contexto. Então, isso Make também America Great Again, né? Exato. Então, a gente faz parte desse grupo de emergente que está tomando o ajuste junto com o resto. Christian, eu queria pegar um pouco do gancho que você está falando, que eu acho que quando a gente está falando de economia, como você disse, com todos os desafios fiscais, e que, óbvio, são desafios muito importantes de médio e longo prazo, a economia está indo muito bem. Quando você olha os preços em bolsa, acho que tem uma questão de fluxo aí que é muito importante. Os preços estão muito depreciados, a bolsa está muito para trás. Vocês na Alphakey estão com um bom resultado aí nos fundos de vocês, mas no geral ser gestor de ação está quase uma profissão de fé aí nos últimos anos. O que você acha? Quando você acha que esse cenário pode, enfim, melhorar um pouco? 2025 me parece que vai ser um pouco esse ano de transição, sem clareza, com Trump nos Estados Unidos, emergentes para baixo. O que você acha que pode virar esse fluxo um pouco mais para risco? Você acha que só o fiscal tem capacidade de atrair isso? Como é que você está se posicionando dentro desse cenário? Também é uma ótima pergunta, Natália. Eu acho que o problema do mercado no curto prazo é que hoje você já não tem mais a certeza de onde vai parar o juro. Então, era 12, aí foi para 12,5, e aí tem gente achando que é 13, 13,5. E eu acho que isso só vai ser ancorado pelo anúncio do corte e pela percepção de que o fiscal, pelo menos, estabiliza. Mas a gente está nos preços de Dilma, né? Quando a economia estava emburacando, assim, quando olha para a Bolsa. A gente está num nível de pessimismo extremo, e o que me assusta mais ainda, acho que isso é parte da nossa conversa, é o quão bem algumas empresas estão reportando os resultados e o quão baixo estão os múltiplos dessas empresas. E eu não estou falando de um setor, tá? Eu posso pegar qualquer uma, pego 5, 6 setores e falo para vocês, o resultado da Localiza foi muito forte. O resultado do Itaú foi muito forte. O do BTG foi bastante forte. O resultado da Direcional Engenharia foi muito forte. O resultado de Porto Seguro foi o melhor da história. O resultado de 3tentos do agronegócio foi o melhor da história. Então, estou pegando, rapidamente eu falei, né, dos shoppings que estão crescendo muito acima da inflação. A receita cresce acima da inflação, o GP foi 0 e a receita do shopping sobe. Então, você olha para vários segmentos da economia, está forte, né? E o preço, o PI, está caindo e o I está subindo. Mas o earnings do ano que vem talvez não seja o desse ano. Não sei. As empresas estão bem e têm uma resiliência muito grande e uma dominância de mercado que está fazendo a diferença. Vi o resultado de Cyrela ontem à noite. Acho que eu nunca vi alguma coisa muito parecida nos últimos anos da Cyrela, assim, tão bem, e a ação continua caindo. É um dos melhores momentos para aportar dinheiro em ações, dado esse cenário, os preços baratos, as empresas crescendo. Gui, eu tenho uma convicção, e depois desses últimos 2 anos, ela é maior. Uma parte dos nossos clientes saiu, né? Acho que nesse call de, vão para o juro, vão para o crédito, que está super apertado agora, vão para os isentos, algumas coisas que parecem que são renda fixa, mas não são, tomar cuidado, eventualmente um multimercado e tal. E a gente, com disciplina, podendo fazer um pouco de short em algumas ações, várias na verdade, e escolhendo boas ações, o nosso fundo long bias, que esteve mais de 80% comprado no net
net, tá? Gross é mais. Mas durante os últimos 23 meses deste novo governo, período muito difícil para a Bolsa, onde a Bolsa parece que está a 125 mil pontos, que é o da tela agora, 127 mil pontos, mas não está. Porque a Petrobras, ela é 12% do índice. E ela subiu quase 80% desde o começo de 2023. Então, se você pega esses 80% vezes o peso dela, dá 10 pontos percentuais. De 127 mil pontos, a Bolsa está a 115 mil. No começo do governo Lula, a Bolsa estava a 110 mil. Então, a Bolsa não saiu do lugar. Não foi um mercado de beta, como a gente fala. Não é só ficar comprado, fecha o olho, compra qualquer coisa que vai tudo subir. Muita coisa quebrou, muita coisa sumiu, muita coisa não vai mais voltar. E algumas empresas dentro do mesmo setor se diferenciaram e conseguiram entregar. E a gente conseguiu escolher várias dessas. Um pouco de sorte, competência, disciplina, que fizeram com que o nosso retorno desse quase 50% desde o dia 1º de janeiro de 2023. 33% no ano passado, sem concentração. Uma posição é 8%, 9%. E 12%, 13% esse ano. Então, dá para ganhar? A resposta é possível, é difícil, é muito difícil. Quando voltar a subir, tiver um beta, tiver um rally de eleição, etc e tal, todo mundo vai ganhar. Mas eu acho que a gente conseguiu provar que quando o mercado não mexe, quando ele não vai para nenhum lugar, que dá para ganhar. Você vende algumas ações, ganha dinheiro vendido, pega esse dinheiro, compra coisas que vão subir mais ou cair menos, e você consegue compor. E aí, para dizer o seguinte, tem que estar investido, que é a famosa frase stay invested. Você tem que ter um percentual do teu portfólio em ações. Quanto? De 5%. Depende do teu perfil, mas de no mínimo 5%. Em alguns casos, para o cara que aceita mais risco, pode tomar mais um risco, não precisa do dinheiro no curto prazo, 20%, 25%, tranquilamente. Então, eu acho que sim, pelo preço das ações, só não posso te dizer quando que vai dar inflexão. E aí que eu acho que é um momento bem desafiador, porque, basicamente, assim, a gente olha, né, tecnicamente está muito leve, todo mundo leve. Alguns já estão vendidos em índice, a gente vê a posição dos locais bem vendido em índice, no institucional, todo dia a gente vê lá as posições. Bastante under. A gente mesmo no portfólio está bem conservador. Nos nossos últimos 8 anos, acho que o portfólio nunca foi tão conservador. Bastante utilities, algumas empresas defensivas, como Porto Seguro, boas pagadoras de dividendo também. E eu acho que no curtíssimo prazo você olha, tirando algum evento muito abrupto para um lado ou para o outro, que talvez tenha no anúncio, ou alguma coisa do Trump, ou aqui no fiscal. Mas o fato tem 3, 4 players de mercado. O grande é o estrangeiro. E o estrangeiro não me parece estar comprando o Brasil no momento, não parece que o Brasil é a última bolacha do pacote agora. Está esperando. Então você vê os fluxos de estrangeiro, está meio zerado. Saiu 30 bi no ano, mas nos últimos meses tem sido meio compra, venda, meio de lado. Não sei se ele vem no curto prazo. E agora você tem um apelo para talvez, com os incentivos do Trump, né, o dinheiro tá mais, ainda continua fluindo para lá, que se é que já não fluiu quase tudo. Aí esse cara acho que não vai fazer tanta diferença e eu acho que seria importante. Esse cara pode fazer diferença no mercado. Os fundos de ações não farão a diferença, infelizmente, no curtíssimo prazo, porque não está tendo aporte. Tá tendo um pouco de resgate, tem na margem de algum resgate. É difícil no final de ano ter. Pode ter um rally, como teve ano passado, mas estrutural, dele durar mais, eu acho que vai depender de uma melhora de visibilidade. E não sei se vem nesse curtíssimo prazo. Então, não acho que dos fundos de ações eles podem tomar mais risco, aumentar um pouco mais o beta, o risco, com notícias que poderiam vir positivas, mas não acho que seria uma coisa super sustentável. Pode ser que seja um rally de 5% ou 10%, mas aí a gente precisa virar o ano, eventualmente, para os fundos de pensão, que fazem os rebalanceamentos das carteiras, e, acho que aqui vale a pena ter um pouco mais de ação, porque está muito amassado, aí talvez venham. E as pessoas físicas, que também, às vezes, têm uma massa crítica muito grande, hoje, infelizmente, muitas são ludibriadas pelo fato de estarem nos isentos, nos créditos que não tem risco e outras coisas mais. Essas estão meio que protegidas pelo CDI, pela renda fixa, e que a renda fixa vai chegar nos 12, 12,5, talvez 13. E aí, enfim, enquanto a Selic não cair, você tem menos migração
eu acho que aos poucos, para quem pensa a médio prazo, deveria ter um pouco mais de exposição à renda variável, dado o que a gente está vendo nas empresas. Os resultados vão muito bem e as empresas, muitos balanços são muito, muito saudáveis. Isso é muito bom. Múltiplos baixos, tecnicamente a posição é leve e as empresas estão entregando resultado. Calete, vou te fazer uma pergunta aqui um pouco capciosa, mas nas pessoas físicas, óbvio, CDI alto, vai todo mundo para renda fixa, tem o isento, mas você não acha que também tem um fator aqui, que é como a indústria de distribuição se colocou aqui, que você tem muito mais incentivo ali para renda fixa, paga muito melhor na cabeça? Você acha que isso está distorcendo de alguma forma o mercado também? Eu acho, Natália, essa é uma discussão super boa e válida. Polêmica. Tá? Polêmica, boa. É isso. Então, a gente vê, porque a gente fala muito com esses agentes autônomos, tem amigos, conhece o mercado todo, renda variável, a gente conhece todo mundo. É difícil você pagar na cabeça o que esse cara paga para um título de dívida, né? Exato, entendeu? É aquele negócio, quanto vai pagar o Alpha Key de rebate? Não é muito. Sinceramente, a nossa taxa é 2,20 e tem algum rebate, mas baixo. Aí você vai lá para vender um CDB de 3, 4 anos, de um banco que está pagando 120, 130 do CDI, que, sabe, pode ser controverso. O cara vai lá e paga. Porque o agente autônomo hoje, o ROA dele está muito baixo, o retorno sobre os ativos. Então ele precisa melhorar o retorno para ele também sobreviver até as coisas melhorarem, até o cliente dele voltar para ações, começar a fazer mais day trade, mais giro, aplicar em fundos, ter mais retorno. Então, enquanto isso não acontece, ele precisa meio que se virar. Esse negócio do COI, agora claramente, como você precisa ser mais transparente e mostrar quanto você está cobrando, eu acho que vai sumir. Eu acho que isso foi um absurdo. Muito cliente perdeu muito dinheiro e foi enganado, ludibriado por essas estruturas, que só dá realmente retorno para quem vende, muito pouco para quem compra. Saiam disso. Acho que absolutamente assim, sou muito contra isso. E enquanto as coisas não melhoram, realmente assim, os incentivos estão aí. O que fazemos com eles, né? A única coisa que é o que a gente fala, né? A gente tem lá, o nosso long and short deu 15%, 16%, está indo melhor que, sei lá, os multimercados, ou que eventualmente a renda fixa. O long bias realmente teve uma janela muito boa, não sei se vai continuar, não dá para prometer o futuro, mas enfim, teve um retorno interessante. E aí tem algumas coisas que a gente faz, e fundo de uma ação só, sabe? Uma situação que a ação é pequena, que a gente abre um fundo e faz esse tipo de investimento que, foi muito legal. A gente aprendeu na primeira muito bem, foi sorte com competência, talvez. A gente fez um segundo agora e, enfim, a gente tenta fazer isso. Eu vou pegar esse ponto, porque essas duas posições são muito interessantes. Eu acho que essas duas situações são muito legais, mas antes disso, eu vou voltar um pouquinho para a gente manter aqui no fio da narrativa. Eu queria entender um pouco do teu long bias aqui. Você gira muito essa carteira, você não gira, você fica bastante tempo. Eu queria que você me contasse um pouco das tuas maiores posições. Você me disse que você está defensivo, né? Eu acho que boa parte dos fundos de ações também estão, mas acho que você tem umas posições diferentes defensivas aí, né? Quando você fala defensivo, todo mundo vem falar de Equatorial, de Sabesp, de Energisa, tem alguns nomes que são quase consensuais aí. Eletrobras, talvez, para alguns players. Eu sei que você tem uns outros nomes na carteira com esse viés. Queria que você me contasse um pouco das posições. Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu no Brasil vamos ser autêntico. E o que significa ter autenticidade? Pessoal, se a gente acha que quando a Allos Shopping Center estava com 40%, 50% de desconto para Multiplan, que era a referência do setor, e que o CEO mais o pessoal de gestão estavam fazendo um trabalho extraordinário dentro da empresa e preocupados em dar retorno para o acionista minoritário, a gente vai lá e compra 5%, 6% de Allos e não compra a Multiplan. Não, mas a Multiplan, o gringo, o cara do Brasil que é referência em gestão, não, a gente vai comprar a que a gente acha que é mais barata, que tem confiança, que a gente pode acompanhar. E aí, ano passado, a Allos me sobe 60% e a Multiplan e a Iguatemi sobem 25%. A Allos foi nossa empresa do ano, melhores maiores aqui. Imagina, se você tem 6% disso que a gente tinha e subiu 60%, deu 3,5% de retorno. Se eu tivesse 2% em cada uma, faz a conta,
né? Esses 3,5 teriam caído para 60% foi só alta ou foi o retorno total com dividendo, recompra? 60% posso estar enganado, acho que com dividendo. Tá, já é contando, né? Já contando o dividendo. Então, fez diferença dentro do mesmo setor. Gerou alfa. A gente tinha direcional e nunca teve MRV. Uma caiu, a outra subiu 50%. Vocês fazem long and short também? Muito, porque dentro do long bias, o long and short surgiu porque no long bias a gente sempre fez long and short, não só do mesmo setor, mas de outros. E aí a gente falou, pô, vamos replicar isso para um fundo que tem muito menos risco, é travadinho e, pô, tem muito appeal, tá indo super bem e não tem um risco direcional de bolsa. Então, mais ou menos isso. Então, a autenticidade vem de empresas sérias, com management sério, muito importante no Brasil. Você ter gente que não mente para você, que não está com a estrutura de capital errado, que você consegue ter acesso, que você consegue acompanhar no curto prazo a evolução das coisas, e aí você consegue ter uma confiança de fazer um investimento e ter um portfólio equilibrado. Então, essa é a Alpha Key. E, mas as queridinhas, a Natura, a gente nunca achou Natura bom e estava um processo de reestruturação, vender ativos que ela tinha comprado que não deram certo. A gente nunca botou um pé, caiu muito. Muita gente talvez sofreu com ela, a gente acabou não sofrendo. Vocês nunca entraram nem lá atrás quando... Nem lá atrás. Não, então muito pouco. Então, poderia entrar. Claro. Mas vocês não têm nada que a maioria dos caras grandes tem? Não, a gente tem bastante coisa. A única coisa que eu acho que a gente consegue também vislumbrar e descobrir algumas coisas que são muito boas também. A gente pode botar uma posição e pode ser 2%, pode ser 3%. E tem perspectivas muito boas. A gente tem 3 exemplos clássicos aqui de posições pequenas que dobraram. Uma foi CIA. Ninguém gostava, ninguém ia, ninguém falava com eles. A gente foi lá no passado, falou com eles, viu a diferença brutal. Que, enfim... Vocês pegaram quanto? R$4. E ela estava gerando, num trimestre ela gerou de caixa, acho que o market cap dela. Caraca. A gente falou, pô, isso aqui tem que botar uma posição e acompanhar. Os caras foram solícitos, abriram as portas pra gente, o CEO, o CFO, o Paulo, o Lawrence, a gente foi lá, ficou perto. Pô, de 4 foi para 8, que foi para 12. Aí começaram a descobrir ela lá perto do 8. Aí a gente já estava vendendo uma parte, enfim. Vocês ainda têm? Eu ia perguntar isso. Vocês estão vendo... Pequeno. Porque agora teve o upside grande, está em 13, agora saiu a 11, teve a venda de cofra hoje. Como que você olha para esse papel? Assim? Não, a gente, assim, diria que... E que agora abriu uma porta de liquidez maior também, né? Que é uma empresa melhor que não a liquidez. Não é tão líquida. É a empresa que está mais entregando dentro do setor de varejo de vestuário. E para a gente, ano que vem, está 8 vezes o lucro. E, assim, a dívida está caindo rápido, os caras estão entregando, produtividade melhorando. Então, assim... São coisas que a gente olha e fala, pô, por que não? Não vai ser 10 do fundo. Não vai ser 8, vai ser 2. Mas o 2 virou 4. Aqui a gente ganhou 200 base, que a gente fala, né? 2%, onde talvez ninguém ganhou. E assim, tiveram várias histórias legais e que ajudaram a compor esse retorno da Alpha Key. E aí eu cito essa como uma delas, a Santos Brasil, que era um baita de um ativo, que tinha uma proteção muito grande de um dividendo yield muito alto, um ativo irreplicável, o melhor porto da América Latina, e que a gente sempre via a possibilidade de ir um dia, quem sabe, talvez, vir um estrangeiro e fazer uma aquisição, dito e feito. No seu preço veio, né, o francês e comprou. E aqui vocês carregavam há tempo já? Já tinha bastante tempo e tinha 5%, então, pô, um retorno bom. A direcional triplicou, nosso preço médio é R$10, está 30. Isso foi uma revisitação mensal da tese, e a gente vai operando. Chegou a ser uma das posições grandes do fundo. Umas posições core. Essa era uma das 3 maiores posições por um bom tempo. Hoje está um pouco menor. Um pouco por causa do cenário também, tal. Mas a empresa está entregando assim como eu nunca vi. Eu acho que realmente, mesmo com esse cenário, o programa está indo muito bem. Então, se você pega esses nomes, Porto Seguro também, quando lá atrás a gente começou a ficar muito próximo, acompanhar a transição, o novo management do Kakinoff, todas as verticais, os executivos, múltiplo muito baixo, preconceito, a gente adora isso. Quando todo mundo tem preconceito. Eu ia falar isso, você é um fundamentalista pragmático, é isso. Você vai ali atrás do... Não é o... Às vezes o fundamentalista vai muito ali nos mesmos nomes, no que, né, é seguro e não vai lá olhar as histórias que ninguém está querendo ver. Acho que talvez esse seja o seu título. O pessoal é muito raso em algumas vezes. Não, porque não compro Porto Seguro, porque compro Itaú. Porque é igualzinho. É 8 vezes lucro, dividendo é parecido, o ROI é 20 e pouco também. Desculpa, eu não concordo.
Não concordo E agora está absolutamente. todo mundo descobrindo Todas as Porto verticais. Seguro, né? Porto Seguro não é só seguro de auto. Agora tem saúde, agora tem serviço, agora tem o banco, que já dá 650 milhões. Pô, isso aqui o banco é 25% do resultado da empresa. Lê em exame, né, Gui? Tem uma verdade, matéria tá aí. pronta ali. Com Kelete ainda. Exato. Façam isso. Pra gente É, publicar. a gente falou, Daqui a né, pouco a que gente, isso, a gente mano. publica a matéria e linka baita aqui empresa, embaixo. 8 vezes lucro. Pô, por que não pode ir para 10, 12 vezes uma empresa que cresce 20% ao ano? E aí tem esses preconceitos que a gente adora. Quando o pessoal tem preconceito e não olha, não vou olhar, é parecido. Pô, essa é a melhor coisa. Quando acertar sozinho é muito gostoso. Não é tão simples, mas a gente acertou muito sozinho várias teses e é isso que acabou dando certo, né? Então, essa autenticidade, muito preocupado com governança corporativa, não comprar empresas com balanço muito estressados, empresas que, enfim, às vezes mentem e você vai começando a ficar desconfortável. A gente teve situações de perder dinheiro com oncoclínicas e assim, a gente começou a ver a deterioração e comunicação muito ruim e eles não entregando absolutamente nada do que prometiam e conversavam com a gente. Vamos embora, tchau, perde dinheiro, vamos para a próxima. O importante é você saber admitir que errou e ficar revisitando as teses. A gente teve 3 tentos por muito tempo e ganhou muito dinheiro, mas a gente vendeu em um certo momento onde teve um problema ali com frete que nos incomodou um pouco, até eles entregaram um baita de um resultado agora. E então a gente eventualmente opera assim em posição. Se a gente não tivesse vendido 3 tentos no ano passado, a gente, em vez de 250 bases, 2,5% de retorno, teria tido 0. Entendi. Porque ela voltou do 14 para o 10 de novo, teria perdido tudo. Então, não é trading frenético, mas a gente sabe operar posição sim, tamanho de posição. É muito importante no Brasil operar tamanho de posição. Você não necessariamente carrega aquela posição por um tempão. Você pode carregar, mas você tem essa... Elas estão lá há algum tempo, eu diria, algumas. É muito difícil ter 3 anos, algumas estão. Os shoppings, a Iguatemi está lá, a Direcional está lá, porque a gente revisita o tempo todo. Mas continua lá. o tamanho das posições, eles variam. E eu acho muito importante para o Brasil. E quais são as principais posições, Kelete? As principais posições hoje é Energisa, dentro do setor elétrico. A gente tem também Porto Seguro, como a segunda maior posição. Os shoppings hoje são a terceira maior posição. Tá, Aí não tem uma concentração em um só, tá. porque como eles estão mais ou menos no mesmo valuation, eles fecharam muito, né? A Allos fechou o gap, agora a gente está É Allos, bem Iguatemi equilibrado, e Multiplan. Multi. Aí a gente tem Direcional Engenharia, que eu acho que vai ser uma das 3 a 5 maiores pagadoras de dividendo da Bolsa como um todo. Caramba. Não tenho muita dúvida disso agora, a estrutura de capital está redondinha e a geração de caixa é muito grande. Temos bastante, ainda assim, temos PetroRio, temos Eneva e Eletrobras também, dentro desses setores. Bastante elétrico. E no né? setor de varejo, engraçado que aí que acho que dá para ver um pouco da nossa autenticidade, né? A gente tem Vivara. A Vivara depois Vocês compraram antes ou depois a gente comprou na da mínima questão de governança? a R$19. Essa é uma coisa que a gente tem muita disciplina, Natália Gui. Quando tava 30 é alto. Tava perto de 16, 17 vezes o lucro. E a gente falou, pô, para negociar 20 vezes lucro no Brasil, com esse juro mais alto, etc., eu acho que a gente tem que estar pequeno. A gente já, pro valuation, tinha vendido. Ficou com 0,5% e aí teve todas as mudanças, a entrada do Nelson, a volta do Nelson. Teve aquele barulho todo, a gente ficou fora. Tá. Começou a cair. Na hora que ela veio para uns R$20, a gente falou, pô, 8, 9 vezes do lucro a gente compra. Você tem confiança da governança aqui? É, Porque algumas pessoas saíram machucadas, outras falaram não. O Nelson chamou todo mundo para conversar, contou o que ele está pensando, né? Acho que o management já está mais alinhado. Como é que você está aqui em relação a isso? Melhorou, a comunicação dele melhorou bastante. Acho que ele entendeu que ele precisa do acionista minoritário Sim. para acompanhar. É uma empresa muito diferenciada, muito. Que tem uma barreira de entrada grande. Não é o varejo de vestuário que o chinês vem e passa a competir. E, enfim, esses fast fashions aqui são
realmente competitivos. Não é um business de margem bem alta, resiliente, onde você tem um crescimento grande da Life, com margens melhores, e agora está 10 vezes lucro para a gente no ano que vem. Então, tem que botar um desconto de governança ali, talvez uns 10%. Tem, mas mesmo assim, Ainda assim tá barato. parece barato, e a gente, né, acaba, né, fazendo essa combinação, a gente acha que está relativamente barato, tem aumentado posição quando tem caído. E as outras duas, engraçado, né? A C&A, que a gente estava subindo, já estava um pouco menor, e hoje veio com 15% de desconto, está 8 vezes lucro do ano que vem. Assim, e a empresa está entregando muito. O balanço veio muito bom, né? E eles estão melhorando muito. E a parte que estava ruim, que é aquele Fashiontronics, que vende celular, eles, estamos fechando essa parte, bota cosmético, melhora a margem, vende melhor. Pô, os caras estão vendendo same store de quase 20%. Estão dando um baile. Vocês me desculpam o resto, assim, Renner 11, Guararapes também, perto disso, 2 dígitos muito bom. Mas a C&A está entregando margem bruta parecida com a Renner, produtividade subindo bem. E Renner tinha uma expectativa que podia ser bem alto, né? Você acha que teve uma questão de share com o C&A? Ou não necessariamente? Eu acho que não, Natália. Acho que o 11, 11,5 está muito bom também. Acho que num trimestre que é desafiador, que não fez, assim, né, tanto frio ainda, eles estão entregando, eles estão melhorando, sabe? Tem coisas que, assim, estão começando a aparecer, eu acho que irão. E parece barata também, mas eu agora olhando uma C&A 8 vezes, posição pequena também, mas dá para ter. E uma que a gente fez as pontas, eu diria, ninguém queria a SBF, né? Ninguém queria a Nike e a Centauro a 6 vezes o lucro ano passado, e a gente perto deles, perto dos controladores, tendo acompanhado o Pedro, que é um baita de um CEO, um cara muito sério, e assim, a ação foi e dobrou. A gente também tinha uma posição média, vendemos na máxima ali, porque valuation mesmo, estava 10, 11 vezes, a gente achava que, acho que já estava razoável, porque a gente estava vendo. Então essas coisas, engraçado, né? Vai acompanhando, mas o valuation é muito importante, mas vai tocando o tamanho de posição. E aí a gente vendeu e, de repente, com essa piorada de mercado, a ação me volta de 10 vezes lucro para 7 vezes lucro. E assim, a Centauro vai zerar a dívida muito provavelmente agora no final desse trimestre. Está gerando muito caixa, prometeram tudo, conseguiram cumprir, estão entregando melhora de margem, e uma coisa que o brasileiro acho que não entendeu ainda. Muita gente fala, não, mas não cresceu o top line, não, mas a receita não cresce. Não tem problema. Nós estamos preocupados com a linha de baixo, com o lucro. Retorno. E ela está entregando um baita de um retorno. Para a gente está PL de 7, PI de 7, vamos voltar para o papel. E a gente tem voltado agora um pouco. Então, diria que não é uma combinação. Pô, a Alpha aqui tem um pouco de C&A, um pouco de Centauro e Vivara. Talvez você vai encontrar Vivara nos outros, mas as outras duas eu não sei se é muito consenso ou não. E o valuation está dando essa ancorada para a gente, com a percepção de que, assim, a alavancagem dessas empresas está baixa e eles estão entregando o resultado. Legal. Legal. E você estava curioso para entender a parte de long short deles Exatamente. aqui? Acho que a gente podia pegar carona já agora. pega carona. Você falou que tá comprado, né, em shoppings ali, Iguatemi, Allos e Multiplan, mas a ponta vendida tem uma bem interessante, né, no fundo imobiliário da XP Malls ali. Conta um pouquinho também dessa tese. Short renda fixa contra renda variável, acho que se desse para fazer em alguns outros títulos, tinha gente fazendo, né? Muito. Entender um pouco aí do teu papel. Assim, qual é a motivação de estar short em XP Malls? Tem uma arbitragem clara. Vai despencar o XP Malls? Não, eu não acho. Eu acho que eles são diligentes, tá? Eu acho que o Carrasco e o time lá, eles fazem boas aquisições. Só que a única coisa é que você tem algumas situações onde... Acho que hoje o dividendo mensal é em torno de 0,92 por mês. E aí você tem a isenção. Quando a gente faz lá, olha o portfólio do XP Malls, vão me desculpar, eu acho que o portfólio do Iguatemi e da Multiplan são bem melhores do que os XP Malls. E... até a característica mesmo, né, dos fundos. Eles precisam de mais, enfim, de mais aí, carinho. Assim, a gente olha lá o cap rate implícito, né, que está implícito, e a gente olha que essas ações listadas na bolsa se tem um cap de 12, 13. E a gente olha para o XP Malls, talvez seja 8, 9. Então, ela é mais cara, mas ela tem a isenção, ela tem o benefício de pagar mensalmente, então ela traz muito varejo para dentro. Aquela percepção de que minha mesada mensal, o pingo, está garantido, e os shoppings não pagam mensalmente, mas que
absolutamente tem uma arbitragem aqui. Então, a XP Malls tem também uma prerrogativa de, quando ela faz a captação, uma parte do dinheiro fica aplicado no CDI, enquanto ela não paga por todas as aquisições, então ela tem, né, as agendas de pagamento, e aí isso fica rendendo o CDI, isso vai te dando também um dividendo maior. Mas agora eu diria assim, não está tão fácil comprar shopping e reciclar portfólio. O dividendo, né, agora eles têm alguns pagamentos que eles vão fazer, então o caixa cai, então não tem mais esse rendimento do CDI em cima desse caixa. E eu não sei, se você fizer a conta assim de padeiro 0,9 vezes 12 meses, você vai chegar perto de 11%, né, 10, 11% ao ano. Aí você tem a isenção. Eu já acho que a renda fixa, né, o CDI tá meio que ali. Tá. Então, assim, tem uma arbitragem de valuation clara. Então, isso é um funding bom para a gente comprar mais dessas listadas que estão muito desarbitradas e que em algum momento esse negócio vai mudar, assim. Essas vão subir 30%, 50% e o XP Malls vai continuar no mesmo preço, pagando um dividendo parecido. Então, é mais ou menos isso. Esse não é o tipo de short, Gui, que é para, tô pegando um FIAGRO podre, eu tô pegando um FII podre, Sim. daqueles caras que vai dar problema, de infraestrutura, etc e tal, porque vai cair. Eu não acho que vai despencar, não, mas eu não acho que vai subir. Eu acho que pode cair um pouco. Isso E é eu bem acho que, long short mesmo. eu acho que os outros vão subir. Então eu aproveito para aumentar a posição, eu e o Bruno lá, a gente aproveita para aumentar via venda de XP Malls, compra de outros. E também outros FIIs, tá? Não só esse, mas tem os outros que aí são mais tarja preta, que a gente fala que esses vai acabar o caixa e eu acho que vai dar problema. Já já a gente vai saber se a gente vai estar certo ou não. Então esse é um pouco da estratégia desse long and short aí. E dentro da carteira short, o que mais que tem e que te deu um bom retorno aqui? O que a gente tá triste é que tem uma parte que a gente fala que é o bucket, né? Que é o copinho que a gente enchia de um monte de empresa com governança ruim, com balanço estressado e que realmente com esse juro alto ia tomar um sacode. E a gente ganhou um bom dinheiro e assim, mas dá para fazer muito grande? Não, pessoal, é 0,5% cada posição. Mas olha o que aconteceu com essas ações. Então, eu vou citar algumas delas que a gente estava short. Você pega o Pão de Açúcar, pega a CVC, que até melhorou, mas a gente estava short lá um tempo atrás, não é de agora já é mais tempo. Uma Infracommerce, que a gente vendeu a R$11, recomprou a 40 centavos. Você vendeu 0,5%, você ganhou 0,45%. Ganhou. E a gente foi vendendo, né? Ia caindo, virava 0,25%, a gente aumentava de novo para meio, para voltar à posição original. Então, esse copinho que eram dessas empresas e muitas outras que estavam com a estrutura de capital errado, via varejo e muitas outras, essas nos deram um bom dinheiro, um funding para comprar coisa legal, que não caiu tanto, ou que até subiu, ou elas despencaram. E isso virou pó, praticamente. Então, o equity value hoje dessas empresas é muito baixo. O que significa que é muito arriscado você continuar short nessas ações. E algumas até melhoraram. Você olha um resultado de CVC ontem à noite, parece mais limpo. Tem gente boa trabalhando lá para fazer a empresa melhorar. E a gente sabe assumir isso. Né? Algumas outras vão sumir. Algumas outras não voltam nunca mais, tá? Nunca mais. Então, só que esse acabou, praticamente. Porque foi tão grande a queda, a gente perdeu um pouco desse bucket. Então, agora, são empresas de média e alta capitalização que também já estavam no portfólio e que a gente acha que o valuation está errado, como a XP Malls, né? E algumas, assim, a gente acha que pode cair. E, por exemplo, pega empresas boas, tá? Eu ia perguntar quais. Não, algumas empresas muito referência, por exemplo, a Raia. Tá. A Raia hoje é mais de 30 vezes o lucro do ano que vem. Tem alguns desafios de curto prazo. 30 vezes. Tá? Por conta dos... tem um impacto ali da pré-alta que a gente fala, que eles vão estar limitados no ano que vem, a não aumentar tanto quanto historicamente se aumentou o preço dos remédios. Então, aqui você talvez tenha um impacto, vai ter que compensar com alta de outros produtos, cosméticos e etc e tal. E a gente vê a empresa 30 vezes lucro. Eu não acho que uma empresa exposta ao Brasil hoje, com o juro do jeito que está, apesar da excelência que a empresa é,
pode tradar 30 vezes. Esse é o patamar histórico dela, né? 30 lucro. Sempre foi mais ou menos. A única coisa que, assim, não pode errar. Não pode errar. A 30 vezes você não pode errar nada. E assim, e se for para 25 vezes? Cai 15%. E ainda não, assim, sinceramente, não sei se vai estar barata. Então, essas coisas aqui que a gente faz é muito baseado em valuation. Não necessariamente acho que vai despencar, estou operando contra. Eu acho que é um bom funding. Né? Como o Bradesco, por exemplo, a gente sempre achou que era um bom funding e continua vendido. Né? Porque, mesmo o CEO falando lá, com as mudanças, etc. e tal, ela, assim, quanto que é o ROI? É muito abaixo do CAE ainda. Muito. Sim. Então, ela tem que negociar entre 0,8 e 0,9 o book. Enquanto ela não chega lá nos 16% de ROI. Mas o CEO mesmo fala que o ROI vai para o custo de capital daqui a, sei lá, talvez 1 ano e meio. Acho que é 26, né? 26. Então, a hora que convergir, ela vai talvez estar um pouco acima de book value. Enquanto isso, com esse CDI, é um baita de um funding para você eventualmente comprar algumas outras coisas boas. Né? E que estão, na minha opinião, muito baratas. Você pega um BTG a 9 vezes. Pô, difícil ver um BTG a 9 vezes entregando um lucro desse que ele entregou agora. E tomando assim, pô, você pega lá a linha do IB, foi ruim. Realmente não está tendo. O mercado de capitais está ruim. Pô, imagina se esses caras, o crédito dos caras está muito bem. Você vê nas linhas lá. Então assim, pô, a 9 vezes o lucro BTG, os caras entregando, ganhando market share, pô, me parece ok. Se o mercado voltar. Botar uma Porto Seguro a 8 vezes, com dividendo alto, com essas verticais crescendo 20%, pô, acho ótimo ter um pouco mais de Porto Seguro e vender, sei lá, mais 0,5%, 1% de Bradesco para comprar Porto Seguro, talvez. Né? Então, a gente faz bastante essas coisas. Então, os shorts das empresas grandes fazem parte ali. A gente tem VEG, a gente tem Raia, a gente tem Ambev, a gente tem Bradesco. Eu acho que é um bucket bem interessante. Ambev é um papel que anda bem de lado. Ele me parece não ter tanta... Posso estar completamente enganada, mas me parece ter tanta volatilidade. Você olha ali 5 anos, ele está sempre meio... Não vai para frente, não vai para trás. Que maravilha, né, Natália? Porque se ele não vai para frente e não vai para trás, quando você vende, o que você faz? Pega esse dinheiro, certo? E eu compro alguma ação que vai subir mais, ou eu posso botar ele no caixa. Aí eu fico ganhando o CDI. Justo. Imagina pegar esse dinheiro da Ambev que não anda e botar lá no CDI rendendo 12%, 13% ao ano. Pô, maravilhoso esse short. Não precisa cair. Né? Justo. Eu preciso comprar alguma coisa que ou caia menos que ela, ou suba mais. E também eu posso deixar o dinheiro lá parado e rendendo, né? Porque o dinheiro fica rendendo. Sim, não, faz então, todo sentido. Se você olha para a Ambev nos últimos 10 anos, o resultado dela é exatamente estável. O EBITDA é muito parecido, nominalmente. O que significa que não tem crescimento. Não tem crescimento, é isso mesmo. Tem que negociar, sei lá, 10, 12 vezes o lucro. E vocês estão shorts em VEG? A gente tá um pouco short em VEG e acho que perdendo dinheiro, mas também o múltiplo... Tem um gestor sempre fala, até botei numa matéria esses dias, que é never bet against VEG, porque a VEG nunca vai para trás, né? Foi, há um tempo atrás, mas assim, é uma empresa que contra tudo e contra todos vai subindo ali. Já vi várias dessas histórias, Natália, na minha carreira em 25 anos. Nunca shortei Hering, que era queridinha lá atrás. E a gente foi um dos primeiros, acho que o grande short do primeiro ano da Alpha aqui foi Hering. A gente começou a pegar ali algumas coisas que estavam crescendo menos, estava piorando. Pô, nós ganhamos. Tinha caras grandes nela, assim. Caía um trimestre, no dia do resultado caía, depois subia. Pô, a gente vai dar o benefício da dúvida. Sempre teve muito isso. Então, acho que algumas empresas têm, até o dia que não tem mais. Foi do segundo, terceiro resultado. Então, tem um pouco disso. A gente short algumas empresas. M. Dias Branco, por exemplo, a gente já estava, aumentou. É uma empresa que está com certa dificuldade de repassar preço. Não me parece ter um grande diferencial aqui no seu produto para ter... pricing power, não tem crescido. Se você não cresce muito aqui no Brasil, sinceramente, múltiplo é 10 vezes. E pra gente tá umas 15 vezes. Então, pô, ótimo. Vamos vender lá, posição pequena e tal. Mas eu acho que é um bom funding. A gente olha muito assim, tá? Muito. E vocês olham empresas também, as brasileiras, vocês não fazem ação nos Estados Unidos, mas tem as brasileiras lá fora, né? Que vocês estão, ou empresas com grande participação no Brasil. Você estava falando de despegar, de decolar. Eu achei um case interessante, se você pudesse contar. Essa foi muito legal. E essa, às vezes eu acho, às vezes o Bruno acha, às vezes algum analista acha. Essa foi, acho que o Bruno, a gente estava acompanhando o caso da 123 milhas, né? E da CVC. E aí, pô, a CVC estava super atrapalhada, com a estrutura de capital toda errada, aumento de capital, né, volta o fundador. E era na época que vocês estavam short, provavelmente. A gente estava short. Então vocês já estavam olhando o tema por causa do short Estavam CVC. olhando o tema, exato. E aí a gente falou, pô,
Alguém vai levar. A 123 quebrou e a gente tinha, acho que, conseguido uma reunião com a Decolar, com a Despegar. E assim, empresa menor, listada lá fora, pouca gente olha, mas que uma parte grande do business é no Brasil. Assim como a gente, né, a Meli, que a gente tinha, Vtex, Arcos Dourados. Então tem umas 4, 5 ações que a gente tem e compõe muito bem esse portfólio. Acho que tem uma resiliência, não tem muita correlação com o Brasil. E acho que a Decolar foi isso. A gente olhou, zero dívida, 123 quebrou, o pessoal vai comprar passagem com eles. Eles estavam começando, né, a não só ser passagem e fazer também hotel, etc. E tal, e estava 8 vezes lucro sem dívida. Para que ficar se matando para olhar a CVC que está estressada, com balanço complicado, take rate, sabe, ainda era baixo, agora melhorou, mas era um desafio muito grande. Também, né? Vamos botar 2%. O 2 virou 4, que depois volta para 2, porque a gente vai ajustando a posição. A gente também é bem disciplinado em tamanho de posição. Mas é uma coisa que talvez a gente pegou meio que sozinho, num valuation muito legal, com posição pequena, né, e que gerou muito alfa. Então, essas coisas que a gente gosta de fazer, e quando é muito, muito pequena, esse caso não era muito pequena, tão pequena, mas quando é muito pequena, casos de Get Ninjas e Pri, né? Exatamente. Aí a gente abre um fundo separado e faz isso. E conta umas mentiras aí. Conta como foi esse trade que vocês fizeram em Get Ninjas. Eu acho que, Gui, acho que a história, para quem... Muita gente acompanhou. Sim. Mas eu acho que a história mais legal do ano passado, tirando... Lógico, tem várias histórias legais, mas acho que a história do ano passado... Foi Get Ninjas. Foi Get Ninjas, foi. Foi porque a Get Ninjas terminou com a primeira OPA de Poison Pill da história do Brasil, o que é muito legal. Alguém, que é o João Mansur da Reag, chegou lá e bateu os 25% e trigou o Poison Pill e fez uma oferta para os minoritários, para o ex-fundador e para o resto dos minoritários. Então, foi uma história muito legal. Esse foi o final da história. O começo da história foi aquelas coisas de a gente tá lá no final do dia, passou o mercado, estamos olhando, abre um balanço e aí, né... Relaxando, né? O que você faz no fim do dia, da meia-noite às 6? Ele olha o balanço da Get Ninjas. A gente olha release. E assim, pela empresa a gente jamais compraria. Claro. Mas tinha um amigo nosso, conhecido também de gestão, que estava no conselho, que é o cara que tinha botado posição lá atrás, perdido um monte de dinheiro, foi uma frustração, mas o cara super disciplinado, um cara correto, estava acompanhando, a gente estava acompanhando com ele, falando, bom, e aí, e esse caixa aí? Esses 280 milhões de caixa, esses 300 milhões de caixa, e aí? Ó, a empresa tá parando de queimar caixa. O caixa é o caixa. Peraí, o caixa é R$5,40 por ação. Ó, deixa eu olhar na bolsa. Opa, R$2,40. Bruno, tem alguém vendendo R$1 por 40 centavos. Nós vamos comprar R$1 por 40 centavos. E vamos lá na empresa começar a fazer... A gente não é ativista, mas vamos começar a fazer um pouco de corpo a corpo para, se a sua empresa fatura R$15 milhões por trimestre, vale nada, não vai para lugar nenhum, o business model está falido, não funciona, você devolve o dinheiro para o teu acionista. E para você também, vai fazer outra coisa da vida, porque é muito melhor o retorno que você vai ter, em vez de deixar aplicado esse dinheiro a 99 do CDI. E aí a gente começou a encostar lá e falar, por favor, devolve aqui algum dinheiro, porque você não precisa de 300 milhões de reais para tocar uma empresa que fatura 50 por ano, 60 por ano. E aí a história foi, a gente começou a ter uma interlocução com os caras, com o ex-fundador, com o CFO, começou a caminhar, eis que a ação já estava, a gente já tinha montado a posição pequena, valia 140 milhões de reais a empresa. Então, assim, não dá para botar no fundo grande. Então, botamos 1%, 2% só, no máximo. Deixamos lá, mas espera aí, vamos tentar comprar mais uns 10 milhões de reais num fundo separado de family office, das coisas, dos caras que confiam na gente, amigo, e não tem prazo para desinvestir, sabe? Não é amanhã, tá dando errado, tem aqui uma simetria de acho que vai perder pouquíssimo, a gente gosta dessa palavra, tá, Gui e Natália? Assimetria, 10, 20% para perder, mas tem 100% para ganhar, né? Porque nós estamos comprando R$1 por 0,40. E eu acho que vai dar para vender esse R$1 por 0,80 ou por 0,90 ou por 1. Né? Em algum momento, que eu não sei quando é. Eis que me aparece uma tal de Reag, seu João Mansur, que até um abraço para ele, é um cara que aprendi a respeitar. O cara, assim, empresarialmente fez um negócio que poucas vezes eu vi no Brasil em relação a Get Ninjas. E começou a comprar ação. E aí ele
foi lá e botou 5%, e botou 10%, e botou 15%, e nos chamou para conversar. Eu tô com uma ideia na cabeça, e enfim, eu não sabia direito qual era, depois passei a saber, quando terminou tudo. E eu, preciso comprar ação de vocês, porque eu vou chegar num certo volume, montante, que eu vou chamar uma assembleia, e eventualmente vou destituir o fundador, e vou pegar esse caixa, né? Tinha uma arbitragem de caixa, acho que dá para mudar as coisas, etc e tal. Tinha um prejuízo fiscal, prejuízo acumulado de 90 milhões de reais, que também talvez interessava a ele. E aí eu falei, João, sendo muito sincero, a gente tinha um fundo de bolsa listado, e eu comprei esse R$1 ali, né, 2,40, por 40 centavos, mas eu vendo por 0,80, 0,90, que é entre 4,60 e 5,40, eu vou estar na bolsa, não vou combinar nada, não nem pode fazer isso. Entrou oferta. Exato, se tiver alguma coisa, sinceramente, o meu preço é mais ou menos esse, aí, sei lá, porque cargas d'água, em 2 meses, a ação foi para esse preço, e a gente via ele anunciando e comprando, e nós vendemos tudo para ele, e ele trigou ainda a oferta, fez uma oferta para os minoritários, pagou R$5 por ação acima do que ele deveria pagar, pela regra lá do Poison Pill, e comprou o controle da empresa. Então foi uma história muito legal do nosso lado, líquido deu uns 70%. Nossa. Em 2 meses? 3 meses e meio. Agora não. Então, foi um retorno bem legal, foi uma história muito legal. Mas assim, teve várias nuances de mercado, a gente vendo na CVM, quem estava comprando ali, os anúncios, etc. E a gente percebeu que eventualmente dão essas arbitragens. Então foi legal, foi rápido, foi sorte, porque acho que se não tivesse a REAG tivesse aparecido, talvez a gente teria uma redução de capital de R$4 por ação, já teria tido um retorno de 50% porque teve rápido. isso, né? Eles fizeram a proposta para se defender. Exato, de defesa. E até me lembrou agora a história de Melius também, que distribuiu o capital depois, exatamente para não ter o mesmo problema. Para não atacar o caixa. Então, assim, acho que como o João queria atacar o caixa, ele falou, agora vamos distribuir. Sim. Só que não deu tempo, né? Era tarde. Ele conseguiu chamar a Assembleia, ele conseguiu chamar o número de votos suficiente para brecar a redução de capital, e aí, enfim, fez a história legal. Acho que vale a pena um dia você chamar ele para ele contar a história. Eu acho que foi a história mais legal da Bolsa, é que quase ninguém olha, porque era desse tamanho. Sim. Mas tem tantas nuances legais. Enquanto narrativa foi muito... Enquanto história, como jornalista, cobrir também foi muito curioso. Foi muito legal, né? Você estava bem em cima. Eu acompanhei bem todas as jogadas aqui, e aí, foi realmente intenso. O cara fez uma OPA a primeira da história, de Poison Pill. Ele bateu os 25%, que eu acho que bem por legal. muito tempo você achou que ele ia tentar contornar a OPA, fazer alguma coisa, de repente, não, beleza, eu pago nesse preço da OPA mesmo e vambora. Então ficou bem interessante. Ele fez o dele. E aí a gente abriu esse fundo separado de Priner, né? Que é um spin-off da Mills, lá de trás, que é uma empresa que a Leblon é o grande acionista, a gente acha que é o segundo, terceiro. Eu vou te interromper, que você não contou a parte mais interessante de Get Ninjas, que é o nome do fundo que fez o deal de Get Ninjas. Isso ninguém sabe. Acho que nem tem mais, a gente fechou o filme. Muito bom. A gente sempre dá os codinomes, claro. né? Chama Katana Fia. Era o Katana. O Katana é espada ninja. Eu descobri isso hoje aqui, antes da gente começar. Legal, ele contou essa história do nome do fundo. Eu falei, gente, o nome do fundo já vale o... Se um dia eu for contar a história, o nome do livro é Katana. É que quando vocês não eram nascidos, existiam alguns filmes de ninja bem legais. Que o cara jogava bola de fumaça e sumia, etc e tal. Chamava, acho que Ninja Missão e tal. Tá. E aí eu tinha um amigo que era ficcionado por esses filmes. E ele tinha todos os apetrechos do ninja. Sim. E os nomes, ele sabia. Então eu aprendi com ele que o katana era a espada ninja, né? E a gente chamou de Katana Fia. Hoje a gente tem um fundo, fechamos, devolvemos dinheiro para os acionistas. Foi muito legal. E agora a gente abriu o segundo, já faz acho que começo do ano passado, desse ano, desculpa, menos de um ano ainda, que é a Priner, que valia 500 milhões de reais. Nossa, é uma empresa que estava numa evolução enorme em várias verticais. Começou como uma empresa de andaime e hoje absolutamente o que não é uma empresa de aluguel de andaime, um spin-off da Mills. E desde o IPO 2019, se não me engano, em 4, 5 anos, a empresa assim, virou um monstro. E essa foi uma outra que assim, a gente... Assim, é engraçado como são as coisas, né? Final de dia... Eu olhando, a gente tinha entrado no IPO, vendeu, na pandemia, muito pequena, sai. Esse IPO foi da leva de 2020? 2019. Logo pandemia, logo pós-pandemia, foi legal, mas subiu e a gente vendeu e saiu. Mas ficamos perto, o Túlio, que é o CEO, é muito correto, o Marcelo, o Pedro Schermão, tem uma relação de muitos anos, falava com ele desde lá de trás, então acho um cara muito sério, a Leblon é muito séria.
sabíamos que estava pisando em território bom, potencialmente muito fértil. Porque a empresa estava muito errada, mas é pequena, quase ninguém olha. Pô, vamos lá, começar a fazer um fundo separado, diligência. E aí a gente se deparou com uma situação onde conseguimos colocar de pé esse fundo de Priner, separado, montar uma posição muito legal. E, sei lá, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, quando eu olhei, eu falei com um dos meus sócios, né, que era o head de análise lá, eu falei, caramba, essa empresa quadruplicou o EBITDA, vezes 4. E quando a gente comprou no IPO, valia 450 milhões de reais. Ela vale 450 milhões de reais hoje. Caramba. Só que a receita triplicou e a EBITDA quadruplicou. E ninguém tá nem aí, porque é desse tamanho. E a empresa é séria, é boa, tá crescendo. E não é tão alavancada e tá fazendo algumas aquisições importantes. As últimas 2 no setor de açúcar e álcool e montagem industrial, assim, transformacional. Vai aumentar 50% a receita dela em business de margens mais altas e que a barreira de entrada é relativamente alta, porque você precisa de certificado. Eles trabalham em plataforma de petróleo, são certificados pelos nórdicos. E é uma empresa que presta serviço para Vale, essa que eles compraram agora, que chama Real. E eles não estão ainda no norte, lá em Carajás, e vão começar a prestar serviço. Entendi. Essa empresa pode dobrar de tamanho, assim, a médio prazo, e as outras verticais têm um cross-sell muito importante, tem 4, 5 unidades de negócio. Não vale nada a empresa. Não vale nada. Hoje vale 750 milhões de reais, já subiu 50%. Isso que eu ia falar, desde que vocês entraram, subiu mais ou menos isso. Porque deu uma ainda é pouco, né? Mas é isso, pro valuation, mas assim, já deu uma pernada boa, né? Muito. E eu acho que, assim, uma coisa que eu detesto. Ah, mas já subiu muito. Não, assim, desculpa, subiu muito. Subiu muito. Olha o múltiplo, tá 3 vezes e pouco o EBITDA do ano que vem. Não subiu nada. Vocês estão enganados. É que estava abaixo de 3 vezes. Aí era um negócio, assim, meio que absurdo se você estivesse certo. Agora ainda está muito barato. Então, assim, a gente não... Ah, não, mas era muito. Essas coisas não me pegam. A OGX era 20 reais. Aí caiu para 2 reais, o pessoal achava barato. Não sei. Vai quebrar, vale 1 centavo, é vendedor. Acabou. Entendeu? A Oi, lembra? Não, porque Oi, eu vou comprar, não sei o que lá, olha o que está acontecendo. Acabou. Assim, você tem que olhar número. Então, o preço da ação é uma coisa absurda. Ah, já caiu 80%, mas já subiu 50%. Pô, não gosto disso. Por que está nesse preço? Ou ainda está nesse preço? Ou por que caiu para este preço? Vai ter uma explicação. E da Priner, no caso, é muito boa. É simplesmente que ela é uma small cap que menos gente olha, mas está ganhando liquidez, vai entrar no índice de small no mês que vem. É uma empresa que está totalmente desarbitrada e é um target, assim, eu espero que não. Porque eu acho que ela tem potencial se ela entregar para dobrar ou triplicar na bolsa. Espero que ninguém chegue para... Ela era micro, virou small agora, né? Já virou mais small. ou menos isso. Ela já vai começando a ganhar mais atenção. Não nos esqueçamos, Natália, que nos últimos 2 meses, né, Gui? 2 meses. 2 meses. Tiraram, ou vão tirar, né? Mas já está anunciado. A Elemídia da Bolsa. A Globo vai tirar a Elemídia da Bolsa. O francês vai tirar a Santos Brasil da Bolsa. O fundo gringo vai tirar a Wilson Sons da Bolsa. Né? A Experian vai tirar a ClearSale da Bolsa. Então, assim, o gringo está limpando o Brasil. O dólar está alto e as coisas estão muito baratas aqui. Tem empresa muito ruim, estressada, que eu acho que não volta nunca mais. Mas tem coisa boa e muito barata. Assim, é a Priner? Não sei. Não torço por isso, tá? Mas é uma opcionalidade. Entendi. A gente olha muito assim. E fora esse monte de ação que está saindo desse fluxo todo e vai para algum lugar também para o investidor de ação. Por mais que não esteja ampliando muito, esteja tendo resgate, etc. Esse dinheiro que sai do Santos Brasil, você vai ter que colocar em algum lugar, né? Pode ser uma possibilidade. É posição grande? Não, é posição menor no nosso fundo principal, por causa da liquidez. Mas aí, captamos, sei lá, 20 milhões de reais num fundo separado que não tem prazo para desinvestir, que virou 30 já. Com sorte vai virar 40 ou 60. Vamos trabalhar para isso. Mas aí a gente faz um fundo separado. Então, um pouco, né, da nossa estratégia como empresa, e eu digo isso, a gente tem uma empresa. A gente não é uma pessoa só. São 10, 11, 12 pessoas hoje, assim, que são uma empresa. Não é a cara do Quelete que está aqui, o Bruno pode vir na outra semana e falar, mas a Alpha aqui é uma empresa de verdade. Não é uma asset de uma pessoa só. E empresarialmente, hoje, a gente, quer investir em ações long only? Temos. Quer investir em long and short, papai com mamãe? Temos. Quer investir em long and short 1,5 vezes o papai com a mamãe? Temos também. O FIA. Quer investir no long bias? Temos. Quer investir nessas situações separadas? Temos também. Engraçado que é tudo Bolsa Brasil.
né? Não saímos de Bolsa Brasil e não vamos sair. Então, essa é a disciplina que a gente tem na Alpha aqui. A gente olha bem todos os produtos e eles são meio matriciais, assim, você não perde o foco. Bem interessante. Como estamos de tempo, Gui? Que se Acho que deixar, eu bateu fico uma falando... hora. Se deixar, eu fico falando aqui até o fim. Eu tomo conta do programa e faço ele ter 2 horas aqui. Estamos com 1 horinha de programa, acho que está numa hora boa de terminar. Que se deixar, a gente fica conversando aqui. Vou deixar para você, que é o anfitrião, fazer o encerramento aí, Gui. Maravilha, só tenho a agradecer a participação, Clete, sensacional. Tem uma consideração final, alguma coisa assim que a gente não conversou e que seja legal também? Sinceramente, Gui, eu acho que a gente falou sobre tudo. Eu torço muito para que a indústria de renda variável e como a indústria de fundos como um todo, os multimercados também, que sofreram bastante, têm sofrido, que a gente consiga se unir e brigar junto com os players de mercado para que o Brasil melhore. E acho que o empresariado faz parte disso. A gente tem os family offices grandes aqui, sim, que investem com a gente gosta muito dos empresários que nos dão esse suporte, nos dão esse voto de confiança. E eu acho que a gente vê que muitos deles, assim, são empresas muito grandes, empregam muita gente e estão incomodados com o nível de taxa de juro, que, enfim, estão impactados por essa situação fiscal. Acho que o governo poderia fazer agora um pouco de equilíbrio e a gente conseguir acertar essa situação para que em 2025 e 2026 a gente tenha uma travessia saudável e que a indústria se recupere, que renda variável, que tem muito potencial para subir no Brasil. As empresas são muito boas, pouco alavancadas, a maioria, tá? A Bolsa Brasileira está barata, não gosto de falar isso. Tá. As coisas que não estão baratas, mas falei dos shorts e coisas que estão muito interessantes. Então, minha mensagem é: fique investido, tenha um pouco de dinheiro em renda variável. Existem vários produtos com diversos riscos e volatilidades para você surfar o cenário, e na hora que a visibilidade estiver melhor, é só contactar alguns desses caras profissionais de mercado. A gente vive 14 horas por dia fazendo isso, então acho que a gente vai saber identificar a hora de pé embaixo, que agora vai dobrar ou triplicar. Eu acho possível algumas coisas acontecerem no médio prazo, mas torcendo no curto prazo para que realmente o Brasil consiga se equilibrar e fazer algum tipo de anúncio importante para que, né, a gente tenha dias melhores como investidor, como empresário e como cidadão brasileiro. Acho que é isso. Maravilha, Clete. Acho que é isso. Sensacional sua participação aqui. O papo maravilhoso. Me agradecer a Natália, a primeira participação. Obrigada, também. Gui. Foi um prazer. Elevou o nível do programa aqui, com certeza. E agradecer também ao telespectador que assistiu o programa aqui. Espero que tenha gostado. Voz do Mercado fica por aqui. Até mais.